que bom ter a sua companhia por aqui. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje no último dia, onde falaremos sobre uma grande mulher da Bíblia. Escolhemos para encerrar essa semana a viúva de Sarepta. Uma estrangeira que enfrentou a falta de alimento e mostrou extraordinária hospitalidade a um dos profetas do Senhor, oferecendo um abrigo seguro para ele. Sofreu pobreza extrema, fome e a perda do marido e do filho. Sua história. Morou a vida inteira perto do Mediterrâneo, em Sarepta, a 11 quilômetros de Sidom, num território governado pelo pai de Jezabel. Seu marido morreu, deixando-a com um filho pequeno, uma casa e pouco mais. Havia raspado o resto de farinha do barril e derramado a última gota do óleo do jarro. Começou então a preparar uma última refeição para os dois, ela e o filho. Foi nessa hora que um estranho a chamou. Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ela estava indo buscar a água quando o estranho acrescentou: traze-me também um bocado de pão. O homem estaria louco? Pensou ela. Virou a cabeça e respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. O homem, porém, insistiu: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em vez de amaldiçoar o estranho por sua insensibilidade, como poderíamos até mesmo esperar, a mulher fez exatamente o que ele havia pedido, dando a ele o alimento que reservara para si e para o filho. A mulher de Sarepta não era judia, era uma mulher fenícia. Ela não tinha ideia de que o estranho era Elias, um profeta que tivera a ousadia de informar o rei Acabe que Deus estava retendo a chuva para castigar a idolatria de Israel. Ela ficaria espantada ao saber que esse mesmo Deus dissera a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A viúva de Sarepta sentia-se completamente só, sem saber que Deus, o próprio Deus, a vigiava. Todavia, por alguma razão, acreditou em Elias e agiu de acordo com o que ele pediu, dando a ele tudo o que ela tinha. Depois disso, cada vez que tirava farinha da vasilha, cada vez que despejava azeite do jarro, a viúva viu o desenrolar de um outro milagre, de um outro sinal, da evidência da provisão de Deus. Da maneira como Elias prometera, o suprimento de farinha e de azeite durou dia após dia, mês após mês, nunca faltando até que as chuvas finalmente chegassem e reavivassem a terra. A fé que a viúva possuía salvou não só ao filho e a si mesma, como também proveu um refúgio para Elias, que poderia ter ficado imaginando por que Deus escolheria uma proteção tão frágil. Uma mulher sem recursos que vivia no território do seu pior inimigo, Jezabel. A fé daquela viúva seria novamente provada mais tarde com a morte do filho dela.
Ela seria, porém, a primeira mulher a testemunhar o poder de Deus para ressuscitar os mortos, o que o Senhor fez em resposta às incessantes orações de Elias em prol do filho dela. Uma mulher que suportou dificuldades extremas. A sua história revela o poder de Deus para dar aquilo que mais precisamos: um coração cheio de fé. Sua vida e sua época. A viúva de Sarepta vivia numa sociedade fenícia cruel e insensível. Uma sociedade que tratava as viúvas como cidadãos de segunda classe, ignorando-as. Uma sociedade que permitia que as viúvas passassem fome. Quando Elias chegou e pediu pão à viúva, parecia estar pedindo que ela desse o último alimento que possuía para ela e para o filho. Ele, entretanto, estava provendo o sustento dela e dele, que duraria até a fome acabar. Uma mulher sozinha raramente tinha meios de prover financeiramente para si mesma. Ela dependia dos filhos, caso os tivesse, e da comunidade ao seu redor, se não tivesse filhos. A Bíblia conta como Deus tem amor e cuidado especiais pelas mulheres que perderam o marido. Se esse é o seu caso, querida, preste atenção agora no que o Salmo 146 diz. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Deus ordenou aos israelitas que tratassem as viúvas com compaixão e que as sustentassem. Quando os profetas afirmavam que os israelitas eram desobedientes, em geral provavam isso expondo a sua falta de interesse pelas viúvas que os rodeavam. Quando algum deles cuidava das viúvas, isso sim era digno de nota. No Novo Testamento, Paulo deu instruções às viúvas, dizendo que se fossem jovens, deviam casar-se novamente. A igreja só tinha de cuidar de uma viúva se ela tivesse mais de 60 anos e se não houvesse outros membros da família para sustentá-la. A história de Dorcas, por exemplo, uma viúva que está lá em Atos, capítulo 9, do verso 36 ao 42, mostra quanto pode significar um simples ato, uma simples atitude realizada para uma viúva realmente necessitada. A igreja de hoje é também responsável por cuidar das viúvas da congregação. Em geral, quando as viúvas recebem aposentadoria ou pensão, as suas necessidades financeiras, elas estão supridas, elas estão cobertas, mas o que elas precisam vai muito além de dinheiro no banco. Outros cristãos podem mostrar o seu amor dando apoio emocional a essa mulher viúva e oferecendo a ela a sua amizade. Sua promessa. Deus não ignora as necessidades dos que não têm condições de prover o próprio sustento. Ele não fica apenas encorajando as pessoas a seguir adiante quando elas não têm recursos para isso. Deus não dá uma palmadinha em suas costas e diz que ele sente muito pela vida ser tão difícil. Em vez disso, ele interfere, algumas vezes de modo miraculoso, como nesse caso, em que assegurou que um pouco de azeite e farinha, o suficiente para um pão pequeno, jamais acabasse. Um cheque inesperado chega quando você menos espera. A mãe de outra criança lhe dá as roupas que ficaram pequenas para os filhos dela, na hora em que você mais precisa. Deus usa algo ou alguém para mudar o coração do seu marido no momento em que você pensava que ele não amasse mais você. O nosso Deus é um provedor de milagres. O nosso Deus garante aquilo que nós necessitamos. E na maioria das vezes,
Na maioria das vezes, Ele faz isso da forma mais inesperada. Creia nele, querida. Para Ele, o que é impossível para você, para Ele é possível. Creia nisso. Que Deus te abençoe de forma abundante.